Está iniciando a gravação agora. É isso aí. Já tem permissão sim, Laras. Então, vamos lá. Boa noite. Bem, deixa eu já colocar aqui antes de mais nada, vai, gente. Boa noite. Sou o Aras Duarte. Eu sou o atual presidente da nossa sociedade, do nosso instituto. E tentando, junto com a Juliana, com o Gandhi, com a Leonir, com o Walter Hermann, que a gente está fazendo, vamos dizer assim, a chamada diretoria desse nosso instituto, para fazer ele funcionar. Né? Tem toda uma parte legal para estar organizando, que está demorando mais tempo que a gente gostaria, mas a gente está cuidando disso e logo, logo a gente vai estar legalmente funcionando. Então, em primeiro lugar, quero também agradecer a oportunidade, né, da Juliana e o Fulvio estarem, não só para mim, mas para todos os metacoaches, para todos os trainers, estar podendo apresentar algo, algum tema interessante que seja útil para todos, ou mesmo para os metacoaches treinarem. Isso realmente é algo, um super presente, uma super oportunidade que realmente ninguém pode perder. Então, vamos lá. Assim, durante a palestra, se vocês quiserem se comunicar comigo, se surgir alguma dúvida, vocês podem mandar uma mensagem de texto aqui para mim. Usa o bate-papo de texto, escreve, né? Dependendo da pergunta ou da dúvida, eu posso responder na hora ou segurar um pouco mais para frente, tá bom? Mas vocês podem interagir comigo direto durante a palestra. Deixa, então, compartilhar aqui a tela, a minha apresentação. Bem, apareceu aí para vocês, vocês estão vendo? Tem uma imagem aí para vocês? Isso. Tudo correto, tudo certo. Tá ótimo, beleza. Nossa, deixa eu fechar isso aqui que eu não preciso. Tá. Então, o tema da palestra de hoje é a arte de aprender. Como prosperar em um mundo disruptivo. Desde que eu comecei, eu tenho uma formação, na verdade, em engenharia. Depois que eu deixei a engenharia, eu entrei nessa área de humanas e especialmente a área de aprendizagem. Isso já tem quase 20 anos. Eu comecei com a fotoleitura, que muitos conhecem como leitura 2.0. Depois fui me aprofundando na parte neurológica do aprendizado, na chamada aprendizagem aceleradas e tudo mais. Então, o que eu vou apresentar para vocês é um pouco desse meu conhecimento, daquilo que eu vejo, como eu entendo o aprendizado. E eu espero poder contribuir para o aprendizado de vocês, com um modelo que possa ser útil para que você realmente seja um aprendiz, um eterno aprendiz. Bem, por que eu resolvi fazer essa palestra, né, com esse tema? A gente está vivendo hoje num mundo que a gente chama do mundo disruptivo. O que é isso? Né? As coisas estão mudando, ou seja, aquilo que se sabia antes, o que era, vamos dizer assim, comum antes e funcionava, talvez hoje não esteja funcionando mais. Muitos conhecimentos ou uma forma de atuar, seja na parte de liderança, seja na parte de treinamentos dentro de empresas, se fazia antes uma coisa que antes funcionava e hoje não funciona mais. Só um segundinho, por favor, gente. Estou com um ruído de fundo aqui. Então tem algo que não está mais funcionando. E esse mundo onde tudo muda de uma forma muito rápida está exigindo uma postura, uma atitude das pessoas que seja bem diferente do que a gente estava acostumado. Que postura é essa? Essa que está escrita aqui no segundo ponto. Lifelong learner, ou seja, ser um eterno aprendiz. Vocês vão ver aqui na palestra que aquela situação antes de fazer uma faculdade, depois fazer uma pós-graduação, sei lá, depois fazer um MBA, tá? E achava que isso já era o suficiente para você ter sucesso no mercado de trabalho, já não existe mais, ou melhor, está mudando e mudando de uma forma muito rápida.
A forma de aprender hoje, ele é diária, focada nas suas necessidades. E as pessoas que tiverem essa habilidade ou desenvolverem essa habilidade, estiverem abertas para esse tipo de aprendizado, que é esse aprendizado, né, lifelong, né, long, ou seja, eterno, né, continuado, eles terão uma grande vantagem competitiva no mercado. Tá, gente? Isso vale para todo mundo, para todo mundo. Tá? Saber aprender vai trazer uma grande vantagem para as pessoas, vantagens profissionais. Aqui dentro dessa palestra, meu tema de aprendizado, gostaria de colocar alguns conceitos que eu uso, ou que para mim que vão balizar o que eu vou apresentar para vocês, ou que estou apresentando para vocês. Primeiro, uma definição de aprendizado. Você já deve ter ouvido várias definições de aprendizado, né? Você ter conhecimento, ter memória, poder aplicar conhecimento, desenvolver capacidades. Tem vários conceitos para aprendizado. O conceito que eu uso, que para mim é a raiz de todos os outros conceitos, é esse que está escrito aqui. Aprendizado é moldar o cérebro. É mudar o cérebro. É criar novos caminhos neurais, novas conexões neurais. Você sabe muito bem que o nosso cérebro, ele tem uma das características dele é a plasticidade, é a capacidade de se transformar, é a capacidade de se adaptar. Nós temos que saber usar essa capacidade do nosso próprio cérebro. Então, para mim, o aprendizado é isso, é você transformar o seu cérebro. Seja transformando o seu cérebro numa sessão de coaching, né? O seu outro ponto aqui, que o coaching é um processo de aprendizado, ou seja, você ajuda o seu cliente a, na verdade, mudar o seu cérebro. A gente sempre fala para atingir um objetivo, para atingir uma meta, tá? Ter as habilidades, capacidades para atingir um objetivo, uma meta. Mas ele precisa mudar o seu cérebro. Ou seja, mudando uma forma de pensar, mudando, talvez, desenvolvendo capacidades diferentes que ele não tinha e tudo mais. Então, para mim, isso é o aprendizado, uma mudança cerebral. E o aprender é algo que acontece todos os dias. Aliás, ele continua até o fim da vida. Se você estiver aberto, ele continua até o fim da vida. Você pode aprender algo novo, aprender um caminho novo para chegar num local que você está acostumado a ir, de repente você descobre um outro caminho. Você pode aprender algo novo, talvez escovando os dentes com a mão esquerda e não com a mão direita, ou vice-versa. Tá? Tudo é motivo para aprender. Aliás, isso é uma das capacidades natas do ser humano. E nós temos que saber usar isso. E saber usar muito bem para poder, novamente, se adaptar a esse novo mundo que está acontecendo aí fora. Um outro ponto muito importante no aprendizado é o desaprender. Esse é um ponto que as pessoas não falam muito, ou não dão muito valor. Não reconhecem esse elemento dentro do aprender. Porque sempre se pensou o seguinte, eu tenho que colocar coisas na minha cabeça. Eu tenho que transformar a minha cabeça. Isso é verdade. Só que você também tem que abrir espaço. Se você tem conceitos que são ideias, crenças, que são contrárias ao que você quer aprender, você não aprende. Ou seja, você não abre espaço. Então, às vezes você pode ter conhecimentos que foram úteis no passado e que hoje não funcionam mais, não são mais úteis. Então, você precisa largar, deixar ir, largar a mão desses conhecimentos. Por isso, o desaprendizado, o desaprender, ele também é muito importante no processo de aprendizado. E o outro ponto aqui é o conhecimento. Porque todo conhecimento, toda informação, você precisa colocá-la em prática. Senão, é só uma informação. Você não pode ficar com as coisas só na cabeça. Elas têm que ter utilidade, elas têm que ter uso. Senão, você não pode chamar isso de aprendizado.
Então tem que ter uma teoria, vamos dizer assim, e uma prática. Tem que ter os dois juntos. Então isso aqui são os 5 elementos, né, e o coaching que eu já tinha falado, que é um processo de aprendizado, são os 5 elementos ou 5 conceitos que vão estar balizando toda essa minha palestra. Bem, vamos lá. Eu comecei falando, né, que nós estamos num mundo disruptivo. Então, está tendo um problema. Essas mudanças estão causando alguns problemas. E que problemas são esses? As pessoas estão se sentindo angustiadas, perdidas, pressionadas. Elas não estão sabendo o que fazer perante esses novos desafios que estão surgindo. E o que estão gerando esses novos desafios? Aqui eu vou falar de 4 pontos em especial. Tem várias coisas, eu vou abordar mais esses 4 pontos para, né, justificar esse problema, isso que as pessoas estão sentindo. Primeiro, que a gente está numa mudança de era. A gente está num mundo, né? Você já deve ter ouvido falar desse acrônimo VUCA. Você sabe o que quer dizer VUCA? Essa é uma pergunta para saber se vocês estão aqui comigo, viu? Tá? Escreve aqui, o que quer dizer VUCA? Esse é um termo muito usado, ele apareceu, pelo menos eu vi ele pela primeira vez, foi, aliás, no início desse ano. E ele é um termo que vem até das Forças Armadas Americanas, que foi criado, esse termo, né, VUCA, que ele foi criado para descrever uma situação após Guerra Fria. Depois que caiu o Muro de Berlim, acabou com a União Soviética e tudo mais, o mundo mudou totalmente. Antes se tinha algo que era mais previsível, hoje não tem. E o que quer dizer esse VUCA? Volátil, ou seja, o mundo é volátil, o mundo é incerto, a complexidade ele é complexo e a ambiguidade, ou seja, ambíguo. Obrigado, Gilberto, é isso mesmo. Tá? Esse é o mundo de hoje. Ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo. A gente não sabe o que vai acontecer. Essa é a verdade. Não tem mais como prever as coisas. É muito fácil, é só olhar o que está acontecendo em vários países hoje. Vamos falar até do Chile. Então, é uma economia mais estável aqui da América Latina e está na maior, né, com aquele monte de manifestantes e tudo mais, que caiu quase todo o gabinete do presidente. Então, as coisas não são mais certas. Outra coisa que está acontecendo, aliás, eu tenho uma outra slide aqui, eu estava esquecendo dele, para explicar um pouquinho esse mundo em transição. Essa transição é uma transição entre aquilo que a gente chama de uma era industrial, ou mesmo digital. Por que eu falo industrial e digital? Porque é uma era que já começou com a parte do computador, quando o computador entrou na indústria, quando o computador entrou no nosso mundo. E, até então, como é que era esse mundo? Esse mundo era um mundo industrial, é um mundo linear, segmentado, previsível, as coisas se repetiam, era tudo previsível. Quais eram, vamos dizer assim, os valores principais? Estabilidade, uma educação formal, ou seja, fazer faculdade, você vai fazer pós-graduação, talvez você faça um mestrado, um doutorado, tá? Ou seja, você sabia um caminho a ser seguido. E a hierarquia era muito importante. Você sabe quem é o chefe, você sabe quem está acima do chefe. Tudo isso era muito claro. Hoje, nós estamos mudando, essa ainda não mudou totalmente, mas nós estamos entrando num mundo que hoje estou se falando muito de revolução industrial, a quarta revolução industrial, estou falando do mundo 4.0, estou dando alguns nomes, vou usar o 4.0, uma das características desse novo mundo que está entrando é a inteligência artificial. Entrando a inteligência artificial, está entrando
Então, tem inteligência artificial, os robôs, a nanotecnologia, a biotecnologia. Gente, é tanta coisa que está entrando de tecnologia. Os blockchains, que está muito ligado às criptomoedas. E talvez, se ele continuar desenvolvendo, muitas das moedas vão ser virtuais. Não só vão ser virtuais, mas elas não vão ter origem no sentido, não vão ter país. O real, o dólar, o peso, não vai ter isso. Tá? Então, isso acaba com fronteiras. Tá? Isso é uma mudança muito, muito forte. Veículos autônomos. Logo, logo vai ter caminhões autônomos. Recentemente eu vi um documentário mostrando essa pesquisa que está sendo feita nos Estados Unidos. Caminhões andando em estradas sem ninguém dirigindo. Isso é uma grande revolução, gente. Esse mundo, né, onde todos esses elementos estão influenciando nessa transformação, o mundo ficou totalmente contrário. Ele é não linear, totalmente conectado, tá entrando aí a internet das coisas, ou seja, vai conectar celular com televisão, com geladeira, com tudo vai se conectar. Né? Principalmente quando entrar o 5G, então, tudo vai se conectar. Mas é tudo imprevisível, não se sabe. O mundo vai ser multidisciplinar. E quais vão ser as bases, estão sendo as bases desse mundo? Mudança constante. O que você sabia, o que você estava acostumado, hoje, amanhã vai ser diferente. Aí que eu estava falando antes, você vai ser uma habilidade necessária, o aprendiz constante, ser um eterno aprendiz. E não vai ter muita hierarquia. Não é que não vai ter a hierarquia, mas a relação vai mudar. Vai ser muito relação do mesmo nível, do mesmo conhecimento, de troca de informação. Mas o que está acontecendo é que nós estamos no meio. Ainda não saímos totalmente dessa chamada era industrial e nem entramos totalmente no mundo 4.0. Nós estamos no meio. Então, isso piora ainda, piora no sentido, né, fica tudo mais confuso, porque não se sabe o que está por vir. Eu falei da transição, agora devo falar um pouquinho sobre o conflito de gerações. Tem uma coisa interessantíssima que está acontecendo nesse mundo. Basicamente, 3 gerações estão trabalhando juntas. Pode ser 4, depende das datas, de como se olha cada uma das gerações. Quais são essas gerações que eu estou falando? Basicamente, a gente está vivendo num mundo onde essas 3 gerações estão trabalhando juntas. Os chamados baby boomers, que são o que vai até os nascidos em 1964. Gente, as datas que eu vou passar aqui, né, são só referências e mesmo as características também são algo mais geral. Né? Então, são aqueles que nasceram até 64. Qual a característica desses chamados baby boomers? Foco em estabilidade. São pessoas que trabalharam muito, né? Ou seja, a dedicação era 100% o trabalho. Havia um respeito muito forte com a hierarquia. Né? Primeiro, a hierarquia era bem sólida, né? Presidente, vice-presidente, diretores, gerentes, tá? Tudo muito fixo. Uma visão mais conservadora. Tá? E aqui tem um dado interessante, lógico, não é do Brasil esse dado, essa porcentagem, é dos Estados Unidos, mas acho que serve como referência. Que praticamente hoje em dia, 45% da força de trabalho são baby boomers. Aí você vem a segunda geração, a chamada a geração X, que são aqueles nascidos entre 65 e 80. São pessoas que eles têm uma característica um pouco diferente. Ele tem uma hierarquia, mas eles focam também no crescimento muito rápido, né? de conseguir chegar na diretoria o mais rápido possível, né? Ainda bem focado em empresa ainda, fazer uma carreira dentro de uma empresa. Mas eles têm um foco mais neles mesmos, né? São mais individualistas. E foi com a geração X, isso é interessante,
que veio o happy hour. Foi essa geração que começou a pensar em um equilíbrio entre o trabalho e a diversão, o trabalho e a família. Só aqueles que ainda focam no seu desenvolvimento através da educação formal. Por isso que muitos têm MBA, muitos têm pós-graduações e tudo mais. Hoje, né, esse dado que eu tenho é de 40% da força de trabalho. São pessoas da chamada geração X. E tem essa nova geração que está despontando no mercado de trabalho, que é os chamados millennials, ou também chamado geração Y. Eu já ouvi outros nomes, né? Mas basicamente o millennials é o mais usado. São aqueles que nasceram entre 81 e 2000. Esse é um pessoal que já pegou o mundo digital. Eles que pegaram já o início da internet. A visão deles já é um pouco diferente. Eles trabalham não pelo dinheiro. O pessoal da geração X pensa mais em dinheiro. Os baby boomers pensam mais em dinheiro também. Os millennials, eles focam mais em propósito. Eles são mais empreendedores. Eles têm algo, eles conseguem ver, né, mais oportunidades. Aliás, foi mais ou menos nessa época, gente, que começou as startups. Hoje a gente fala tanto de startups, né, de uns moleques que tiveram alguma ideia brilhante, coisa assim, e vão atrás de pessoas para financiarem essa ideia, tá? São pessoas dessa geração, são os chamados millennials. E a forma deles aprenderem lógico, tem também a parte formal, mas tem um lado muito forte que é o chamado aprendizado informal. Que aprendizado informal é esse? Ou aprendizado do dia a dia. Hoje em dia, esse representa cerca de 10% da força de trabalho. Ainda tem, gente, vai entrar logo também a tal chamada geração Z, que é a desse 2001 em diante. Essa logo vai estar entrando também no mercado de trabalho. E essas pessoas também já são diferentes. A gente não tem muitas informações ainda, mas são as pessoas que já nasceram no mundo digital. São aquelas pessoas que já nasceram com o celular na mão. Então, vai ter mais mudanças aí. Mas daqui a uns 5 anos, os baby boomers já vão estar fora, mais ou menos. Tá? Aí vai ter essas outras pessoas com umas visões totalmente diferentes. Aí eu acho que pode-se dizer que a chamado mundo 4.0 vai começar a ficar mais sólido, né? A transição vai passar. Aqui tem... acho interessante, só para dar um exemplo, de uma relação desse choque de gerações, desse conflito. Que, na verdade, isso não aconteceu no ambiente de trabalho, isso é algo que aconteceu comigo e com a minha esposa, quando a gente estava viajando, a gente estava indo para a Índia, e a gente parou em Dubai, né, que era a escala, e tinha algumas horas lá em Dubai. E minha esposa, ela não é muito de tecnologia. Tá? Eu adoro tecnologia, ela não gosta de tecnologia. Então, ela tanto que não gosta de tecnologia que a agenda dela ainda é de papel. Tá? A agenda de telefone, né, é de papel. Ela mal sabe colocar isso no celular, na lista dos contatos. A agenda dela é de papel. Bem, o que aconteceu? Ela perdeu essa agenda quando a gente estava lá em Dubai. Só se deu conta disso quando nós chegamos na Índia. Bem, depois, umas semanas depois, quando a gente estava voltando, ela falou, vamos ver se alguém achou essa agenda. Tá? Com certeza eles têm achados e perdidos aqui. E eu fui lá num local que realmente de informações e tinham achados e perdidos. Vocês não acreditam, né, que eu fui tentar explicar para a mulher que estava atendendo o que era uma agenda. Ela não tinha ideia que era uma agenda de telefone. Ela era uma millennial, né, era uma jovem. Ela não sabia, eu expliquei de várias maneiras e não entrava na cabeça dela que existia um negócio de papel onde se colocava número de telefone. Tá? Então, perceba, gente, são visões muito diferentes, são formas de pensar muito diferentes e todas estão convivendo juntas. Estão convivendo juntas. Tá? Então, temos essa situação, né, desse conflito de gerações. Temos a parte da informação. A informação hoje tem prazo de validade.
Gente, eu sou da época, a minha geração é baby boomer, tá? A informação para mim era livro, tinha que comprar um livro, procurar um livro numa livraria, e mesmo um livro sendo, sei lá, 5 anos, 10 anos velho, vamos dizer assim, de uma edição de 10 anos atrás, a informação ainda era atual. A informação ainda era atual. Hoje, com o advento da internet, de tudo que, né, vocês sabem, né? Facebook, Instagram, bem, um monte de coisa aí. Ainda colocaram aqui, isso mesmo, Fulvio, ainda a Barça, conhecer, a gente também teve todas essas coisas aí, tá? É algo muito de status você ter na sua casa uma Barça, uma Larousse, né? Para quem não sabe, isso é enciclopédia, tá? Mas vamos lá. Então, a informação, ela era, vamos dizer assim, ela não mudava. Hoje, né, como coloquei aqui, a informação está mudando. Eu tinha um dado até ontem, que era a cada 5, ele durava 5 anos, 4 a 5 anos uma informação, a validade. Ontem, na verdade, eu achei um dado novo que está sendo quase 13 meses, 1 ano e 1 mês. Aquilo que se aprendeu hoje, ano que vem, vai estar desatualizado. Isso é loucura. Isso é loucura. Outra situação que está acontecendo, né, forte. Os empregos estão mudando. E tem vários estudos aí falando, já vi estudos da Harvard, já vi estudos do Fórum Econômico Mundial, falando algo em torno de 40% a 45% dos empregos que nós conhecemos hoje deixarão de existir, vão acabar. Vão vir outros, mas não se sabe direito o que vai ser. Aquilo que eu estava falando, que eu falei eu estava falando da inteligência artificial, dos veículos autônomos, né, dos caminhoneiros, né, dos caminhões autônomos. Gente, quantos caminhoneiros vão perder emprego? Não é só isso, porque a gente pode pensar, o carro autônomo ainda está muito longe. Aqui perto da minha casa, quando eu falo perto, estou falando a um quarteirão. Tem um supermercado, tem uma conveniência, que não tem funcionário. Não tem funcionário. Você baixa um aplicativo no seu celular, com esse aplicativo você destrava a porta, tá? E lá você faz suas compras. O que é fazer a compra? Pega as coisas e já tem um sistema de scanner na própria saída que escaneia todos os produtos e debita do seu cartão de crédito. Não tem nenhum caixa, não tem ninguém lá dentro. Só tem consumidor e alguém está fazendo reposição de algum produto. Tá? Uma outra coisa, isso eu vi ontem, não, foi essa semana, tá? Assistindo um outro documentário, onde inteligência artificial, a gente pode pensar, poxa, mas o que vai mudar são os empregos do pessoal que tem baixa qualificação, aqueles empregos de coisas mais repetitivas, que é verdade, a robótica vai entrar muito forte aí, está entrando muito forte. Mas não são só eles, não, gente. Gente graduada também vai ter problema. Problema no sentido de vai perder trabalho. Eu vi esses dias uma inteligência artificial que faz verificação de contratos. Ele escaneia o contrato e percebe discrepâncias, né, entre frases, entre artigos, entre leis e coisas assim. Aí fizeram um teste. Chamaram um advogado, um super advogado especialista nessa área de contratos e tudo mais, e fizeram esse teste. Tinha um contrato aqui, não sei lá quantas páginas, que, lógico, quem sabia quais eram os erros que estavam lá, porque eles criaram esse contrato de propósito. Bem, a máquina, ou melhor, a inteligência artificial levou 10 minutos para escanear todo o contrato e teve 95% de acerto. O advogado levou 1 hora para ver todo o contrato e teve 85% de acerto. Gente, isso é muita mudança. Isso é muita mudança. Então, todos nós temos que ficar espertos. Aliás, todos nós temos que aprender mais. Tá? Gente, até aqui tudo bem?
Tá tranquilo aqui? Ou estou assustando muito vocês? Aqui o Gilberto está colocando aqui um negócio legal. A geração Y, empreendedora, que entende o trabalho como um sistema, convive com leis trabalhistas que não permitem desvio de função. Estão no meio desse sistema que, com certeza, eles vão mudar esse sistema. Tá? As mudanças vão vir de baixo para cima. Tá? Então, temos uma situação. Agora vamos começar a pensar em solução. Primeiro falei bastante de problema, agora deixa eu falar de uma solução. E a solução está aqui, né, que lógico que é o foco da palestra, que é o aprendizado, mas eu quero dar um dado por que o aprendizado é tão importante. Esse dado que está aqui é do LinkedIn. É uma pesquisa que eles fizeram agora em 2019. É hiper atual essa pesquisa. Essa pesquisa é o seguinte: quanto as pessoas dedicam de horas para o aprendizado? E aqui, quando se fala aprendizado, pode ser um aprendizado formal, de fazer um curso, fazer uma faculdade, ou mesmo o chamado informal, ler um livro, ver um vídeo, né, conversar com pessoas. Tá. Então, eles descobriram o seguinte. Então, eles dividiram em 3 categorias. Você tem aqui os aprendizes leves, né, soft, que foi o termo que eles usaram, gastam até 1 hora por semana. 1 hora por semana em aprender. Aí tem os chamados aprendizes médios, que são aqueles que gastam de 1 a 5 horas para aprender, né? Então, você vê, 47% aqui, 46% aqui. Tá? E tem aqueles que ele chama dos aprendizes vorazes, que gastam mais de 5 horas por semana para aprender. Legal. Mas o que isso está trazendo de melhor para esses chamados aprendizes vorazes? Aí está aqui nesse gráfico. Fazendo uma comparação, né, entre os que gastam mais de 5 horas e os que gastam até 5 horas, os chamados vorazes são mais confiantes, eles assumem mais responsabilidades, eles sabem o que eles querem na carreira. Olha, 74%. Tem propósito para o trabalho, quase metade, 50%. São mais bem-sucedidos, são mais produtivos, são mais felizes. E esse aqui eu achei bem interessante, são menos estressados. Mais conhecimento gera menos estresse. Lembre-se disso. E essa frase aqui, que eu adorei essa frase quando eu li, para mim ela faz mais sentido em inglês. The learning curve is the earning curve. A curva de aprendizado é a curva de ganho. Earning é financeiro, ganho financeiro. É a curva do ganho financeiro. Gente, aqui já está dizendo tudo. O quanto é importante a gente não parar de aprender. Aprender sempre. Sempre. Esse mesmo estudo, ele também descobriu uma outra coisa. Qual que é a maior desculpa? Eu vou usar o termo desculpa, apesar de na pesquisa não usa esse termo. Na pesquisa eles falam... por que as pessoas falam que não estão aprendendo mais ou dedicando mais horas no aprendizado, né? Principalmente o pessoal desse grupo aqui. O que eles falam é a falta de tempo. Aí vem uma interpretação minha. Acho que para muitos, a falta de tempo é uma desculpa. É uma desculpa. Por quê? Porque aprender incomoda. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais na frente. Aprender incomoda. E muitos querem ficar na sua zona de conforto porque não querem sentir o incômodo do aprendizado. Tá? Mas olhem a diferença aqui. E essa comparação que está aqui entre os vorazes e os médios. Não foi nem feito em relação aos chamados aprendizes leves. Tá? Vamos lá. Tem um outro dado muito interessante sobre uma nova forma de aprender. Então, primeiro, o LinkedIn já está mostrando, gente, nós temos que estar sempre aberto a aprender. Não tem jeito. É assim. Senão, a gente não vai ter sucesso no mundo aí fora. E tem muito do meu foco, do meu trabalho, eu foco no aprendizado de adultos.
O que eu ensino ajuda também, lógico, estudantes. Também ajuda estudantes, mas o meu foco, o meu público-alvo são adultos. Tá? E existem estudos dessa andragogia, né? A andragogia é aprendizado de adultos. Eles usam esse conceito aqui, que é muito interessante. 70, 20, 10. O que esse conceito fala? Que um adulto, ele aprende, 70% do aprendizado dele é o que vem das suas experiências. As suas experiências no trabalho, no seu dia a dia. Tá? É daí que ele aprende mais. Aqui, ele aprende o quê? Em função da necessidade. Em função, talvez, de um projeto, que tem algo que ele não sabe, então ele vai atrás para desenvolver aquela capacidade, aquela habilidade, ou ele vai atrás para ter aquele conhecimento. Tá? Então, é um aprendizado que é na hora, no momento, e é um aprendizado focado. Então, 70% do aprendizado do adulto tem de experiências. 20% vem de interação com outras pessoas. Talvez recebendo feedback de um colega ou de um coordenador, de alguém que está superior a ele, tá? Recebendo feedbacks. E 10% apenas vem do chamado aprendizado formal, que é, né, congressos, cursos, graduações, 10%. Lembrando, né, como é que eram as outras duas gerações, né, dos baby boomers e da geração X. Ela focava muito aqui, né, no aprendizado formal. Hoje o aprendizado se deslocou para onde? É no dia, é no agora. Lógico, não vai mais precisar fazer faculdade? Não, não é isso. Lá ainda tem o seu espaço. Aliás, as universidades, o ensino superior vai mudar muito. Mas eles ainda têm o seu espaço. Mas não é tão importante como foi alguns anos atrás. Então, como nós estamos nos deslocando para cá, é muito importante que a gente saiba como aprender. Eu estou falando do ponto de vista informal mesmo, do dia a dia, não de fazer faculdade, não de fazer uma pós-graduação. Estou falando do dia a dia, como aproveitar as situações para você aprender. E aqui tem uma frase que eu acho muito legal, do Peter Drucker. Para quem não sabe, o Peter Drucker foi um dos maiores especialistas de administração que já teve. Ele faleceu alguns anos atrás, mais de 90 anos, se não me engano. Então ele falava o seguinte: nós agora já aceitamos o fato de que a aprendizagem é um processo necessário de acompanhamento de mudanças ao longo de uma vida. Olha só, mudanças ao longo de uma vida, o que está acontecendo agora. E a tarefa mais premente é ensinar as pessoas como aprender. Então vamos lá. Como aprender? Como você tomar as rédeas do seu aprendizado, né? Sair daquele aprendizado passivo de receber uma informação de um professor, receber a informação de um chamado especialista qualquer, onde você simplesmente recebe algo mais passivo, e para você tomar as rédeas, você direcionar o que eu quero aprender, quanto de informação eu quero receber, o que eu quero entender. É uma outra postura. Como ter isso? Para explicar isso, deixa eu apresentar para vocês, muitos de vocês conhecem as chamadas etapas do aprendizado. Aquilo, né, que o pessoal de PNL conhece e o Michael às vezes também fala. Então nós temos a primeira fase, que é chamada da incompetência inconsciente, que não se sabe. Você não sabe, você não tem habilidade, você não conhece, você não tem informação sobre aquilo, tá? Você não sabe nada. Tá? Aí vem a segunda fase, chamada da competência inconsciente. É quando você começa a ter consciência que você não sabe de algo. Existe uma habilidade que você percebe que você não tem. Um conhecimento que você percebe que você não tem. Aí, lógico, você vai atrás, né? Aí você passa para o próximo nível, que é da competência consciente. Que exige mais.
Exige disciplina, sem dúvida, mas você fica mais confiante, você se sente mais capacitado e tudo mais. E você seguindo nesse crescimento do seu aprendizado, até que ele chega num ponto que entra no chamado da competência inconsciente. Ou seja, você ficou sabendo tanto, ele impregnou tanto no seu ser, que ele virou inconsciente, virou um hábito. Aqui o exemplo típico disso é dirigir automóvel. Se você fizer uma comparação, você hoje dirigindo, e na primeira vez que você entrou num carro para dirigir, né, na primeira vez você estava aqui, ó, uma competência inconsciente. Tá? Era incômodo, havia insegurança, havia, lógico, incitamento, né? Porque, puxa, eu consegui entrar no carro, meu pai me emprestou, está me ensinando a dirigir, o que seja. Tá? Mas você percebeu que era mais difícil do que você imaginava. Aqui tem insegurança. Mas você foi fazendo. E hoje, muitos de vocês, com certeza, entram num carro, vai para onde precisa ir, nem sabe direito o caminho que fez, nem lembra direito. Simplesmente entrou no piloto automático. Tá? Seria incompetência consciente? Sim, a competência... Ah, sim, obrigado, eu errei aqui. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado. Ainda bem que vocês estão prestando atenção, hein? Muito obrigado. Tá? Aqui eu errei, aqui é incompetência inconsciente. Logo nessa, que eu ia depois falar um pouquinho mais dela. Tá? Muito obrigado, Roberto. Tá? Então, e aqui, na PNL, quando eu fiz os cursos de PNL, sempre falava desses 4 níveis. Mas o Michael trouxe mais um, que é a competência consciente. Ou seja, aqui você tem ele no seu piloto automático. Mas quando é que você passa para esse outro nível da competência consciente? É quando você precisa ensinar os outros. Então você tem que, como fosse dar um passo atrás e observar, puxa, o que realmente eu faço para ter essa competência toda? Aqui é quando você começa a entrar na etapa que chama da excelência. Tá? Bem, mas, gente, me diga o seguinte. Só lembrando que o segundo aqui é da incompetência consciente. Aqui eu errei. Aqui é incompetência consciente. Quais dessas etapas vocês acham que é a fundamental para o processo, para o seu aprendizado? Aquela etapa que, se você passa por ela, o aprendizado acontece. Qual delas você acha que é a mais importante? Não estou falando que as outras não são importantes, mas todas as outras dependem de você passar por essa etapa. Porque se você não passar por ela, você não aprende. Qual delas que você acha que é a mais importante? O Fulvio colocou aqui e é isso mesmo. A segunda etapa, gente. Da incompetência consciente. É um momento que você tem consciência que você não sabe. É no momento que você percebe que aquela habilidade você não tem. Mas qual o problema disso? É que não saber gera incômodo. Não saber gera incômodo. Nós aprendemos que nós temos a escola, o nosso sistema educacional, as famílias. O que nós aprendemos? Que nós não podemos errar. Nós temos que ter resposta certa. Então, o não saber traz insegurança para muitas pessoas. E tem muitas pessoas que, quando chegam aqui, começam a lidar com a informação, começam a passar por esse incômodo, porque incomoda mesmo. Tem hora que frustra. Né? Puxa, você tentou, não entendeu, né? Frustra. Muitos param, muitos travam. E, lógico, não continuam. Então, essa aqui é uma etapa muito importante para você poder passar para as outras etapas. Tá? Bem, mas como pular de uma etapa para outra? O que se faz? Aqui eu te mostrei, né, qual o caminho. Agora, como se trilha esse caminho? Aí que vem um método, um modelo que eu criei, um modelo que eu uso tanto para ensinar para as pessoas, eu uso para mim, eu uso no meu processo de coaching também, pelo menos ele é uma das referências que eu uso no meu processo de coaching, que é o seguinte modelo. Um modelo que tem, vamos dizer assim, 6 elementos. O estado, né?
de como se está para o aprender. Saber o que se deseja aprender, objetivo. Esse aqui é um ponto que muitas pessoas esquecem. Acham que tem que decorar e não tem que decorar nada, você tem que entender. Mas entender o quê? Tá? O estimular. O que é estimular? É como você vai lidar com a informação. Quais são as estratégias, quais são as técnicas que você vai usar. A mentalidade. Como é que você pensa, qual a sua forma de pensar permite, facilita que você aprenda ou não. Pôr em prática, como eu falei antes, gente, né? Só ter informação na cabeça não serve para nada. Aliás, ela só traz obesidade mental. Você tem que pôr a informação em prática. E depois que pôs em prática, você tem que ter o feedback. Conseguiu o que eu queria? Então, esses são os 6 elementos que eu abordo nisso que eu chamo de processo de aprendizado. Se você for trabalhar a informação usando esse ciclo, tá, você começa a ir pulando naquelas várias etapas do aprendizado. Vamos ver cada uma delas. O estado ideal. Muitas vezes eu gosto de dar o nome de aberto a aprender. O que vem a ser o aberto a aprender? O que tem nesse estado? Né? Curiosidade. O que gera curiosidade? Perguntas, são suas dúvidas, você está interessado pela informação, o significado que você dá para aquela informação, você estar aberto ao novo. Não é aprender o que você já sabe, você vai aprender algo diferente. Vai aprender o que não sabe. Aquilo que você não está acostumado. Ele tem que ter um processo divertido, tem que ser alegre. Então, tudo isso faz parte do estado. E tem aquele outro elemento, que é o aberto a duvidar. Duvidar do que você já sabe. Como eu falei antes, gente, o meu maior foco é o adulto, o aprendizado de adulto. Adulto já tem conhecimento. E vai ter momentos que ele tem que se dar conta que tem conhecimentos que hoje não estão funcionando mais. Talvez estão até atrapalhando o desenvolvimento dele profissional. Então, aqui entra aquilo que eu chamo do desaprender. Para mim, desse estado, o abertura ao novo e o aberto a duvidar são os 2 pontos mais importantes. Porque com esses 2, a curiosidade, a diversão, elas vêm. E outros elementos que a gente pode colocar aqui nesse chamado estado. Você pode desenvolver o chamado estado de gênio do aprendizado, né? Como com AGP, tem todo um roteiro lá, né, de como desenvolver seu estado de gênio. Você pode desenvolver isso aqui para o aprendizado. E isso aqui vai aparecer. Tudo isso aqui vai aparecer. Então, tem um estado. Aí do estado, tem o quê? O que você quer. O objetivo. O objetivo é o filtro. Como assim filtro? Gente, você não precisa saber tudo. Você não precisa saber tudo. O que você precisa saber tem que estar relacionado ao seu objetivo, ao que você quer, ao seu objetivo. E aqui, como é que eu olho o objetivo? Eu olho o objetivo como em 3 camadas. E são 3 camadas. Elizabeth está pedindo voltar a um slide para que possa completar o raciocínio. Está falando desse aqui? Ah, tá. Pode deixar que eu vou detalhar mais ele um pouquinho. Eu estou detalhando cada um dos passos, mas depois eu vou apresentar novamente um slide parecido, tá bom? Aí talvez vai te ajudar mais, tá? Mas estou falando desses 6 pontos que estão dentro do processo de aprendizado que nós temos que ter atenção a cada um deles. Né? Como eu falei antes, do estado. E o que eu estou pondo agora, que é o objetivo. Mas temos que olhar o objetivo, né, em 3 camadas. O de longo prazo, ou seja, o que você quer. Aqui entra o BFO, né, a boa formulação de objetivos. Ou seja, quando ele está fazendo o BFO, você está pensando em algo mais para o futuro. Olha lá, 3 meses, 6 meses, 1 ano, não sei. Depende tudo do que o cliente está querendo. Tá? Mas tá bom, eu tenho uma referência do que eu quero. Aqui, aí depois, o que vem o médio prazo? O médio prazo são os marcos. Né? Se eu vou sair daqui
pego o meu carro e estou indo para o Rio de Janeiro de carro. Como é que eu sei que eu estou chegando lá perto do Rio de Janeiro? Eu estou vendo a quilometragem na estrada. Está mostrando, puxa, já andei 200 quilômetros, puxa, andei 250 quilômetros, puxa, falta mais 150, 200 quilômetros. Tá? São referências que mostram que você está no caminho. E o do curto prazo. Qual que é o objetivo do curto prazo? É a sua dúvida do momento. É aquele pequeno passo que você vai dar, é ter uma pequena informação que vai te ajudar a caminhar em direção ao que você deseja. Por isso que eu falo que tem que estar tudo alinhado. Tem que estar tudo alinhado. Eu já vi situações, a pessoa tinha clareza do seu objetivo de longo prazo, o BFO feito direitinho, tá? Mas quando chegava aqui na atividade que era do dia a dia, do momento, ele se distraía com outras coisas. Ia fazer outras coisas que não estavam alinhadas com aquele objetivo principal. Então, tem que ficar, né, tornar isso aqui muito claro, que a pessoa saber o que eu estou fazendo aqui, essa leitura, esse estudo, esse vídeo que eu estou assistindo, o que seja, está me ajudando a dar mais um passo em direção a esse meu objetivo de longo prazo. Tá? Então, tem o estado, o objetivo. Aí tem o receber a informação, que eu estou chamando aqui de estimular o seu cérebro. Aqui entra a parte técnica, ou a prática. Aqui entram técnicas. E aqui o importante é ter flexibilidade. Como assim flexibilidade? Usar estratégias diferentes. É ler, é conversar, é assistir um vídeo, tá? Fazer um mapa mental, sei lá, usar estratégias diferentes com a mesma informação, para que você possa estimular mais o seu cérebro. Lembrando, qual o conceito que eu coloquei antes, né, de aprendizagem? Aprendizagem é um processo de moldar o cérebro. A aprendizagem é um processo de criar novas conexões neurais. E como se isso acontece? Isso acontece por estímulo, né? Você fazendo, estudando, lendo, conversando, dando aula, entre outras coisas. E aqui, o como fazer, o como estudar, o como aprender é muito pessoal. Ele é muito pessoal. Cada um usa as estratégias, né? É no plural mesmo, estratégias, porque não existe uma estratégia mágica. Você usa ela e vai aprender sempre com ela, isso não existe. Você precisa mudar em função da necessidade. Então, você descobrir quais são as estratégias que melhor ficam, que você aceleram o seu aprendizado, facilitam o seu aprendizado. Pessoalmente, aqui eu gosto, ou seja, para ajudar a pessoa a ter mais clareza das opções de técnicas de estudo, de aprendizado, eu gosto de muito usar como referência as inteligências múltiplas, ou as múltiplas inteligências do Howard Gardner. Não sei se vocês conhecem o Gardner, ele é um estudioso do aprendizado, ele chegou em várias inteligências quando ele começou a fazer um trabalho, uma pesquisa sobre QI, quociente de inteligência. Foi quando a primeira pergunta foi, bem, para poder dizer se um coeficiente de inteligência, um teste, funciona, eu primeiro tenho que saber o que são inteligências. O que é uma inteligência? Foi nessa pesquisa que ele chegou à conclusão que nós temos 8 inteligências. Aí tem várias referências, ter áreas específicas do cérebro para aquela função, tem vários conceitos por trás. Mas quais são essas 8 inteligências? São essas que estão aqui. Né? Eu, pessoalmente, não gosto muito do termo inteligência, eu gosto mais de competências ou capacidades ou formas de lidar com informação. Então, nós temos uma inteligência linguística que está ligada ao quê, gente? A linguística é você usar palavras, está ligada à leitura. Então, eu uso desse elemento, né, que é a voz, as palavras, a coisa escrita, para você lidar com a informação.
Temos a inteligência lógica matemática, ela não é só números, né? Tem algo que é lidar com números, mas principalmente ver a lógica por trás das coisas. A inteligência musical. Aqui a inteligência musical, a gente pensando no aprendizado, ela pode entrar como? Você ouvir música que você gosta. Eu, pessoalmente, para estudar, eu não gosto de música, né? Para mim, eu preciso de silêncio. É meu estilo, é meu jeito. O que funciona para mim. Música me atrapalha. Mas para outras pessoas, não. Para outras pessoas, ajuda a ficar concentrado. Conheci pessoas que ouvir rock ajudava a ficar concentrado. Ouvir alto ajudava a ficar concentrado. Para mim não funciona, mas para aquela outra pessoa funciona. Não só o uso da música assim como no ambiente, mas você pode usar usar jingles, né? Usar um jingle que se conheça, mudar a letra com a informação que você quer lembrar. Então, tem uma forma de você usar ritmo para você guardar mais uma informação, para você lembrar de uma informação. Aí temos a inteligência visual espacial. A visual espacial está muito ligada à percepção de espaço, né? De você ter a habilidade de ver um mapa. Hoje a gente nem mais precisa de mapa, né? Põe no celular, põe um Maps lá e você chega onde você quer. Mas ter essa percepção, norte, sul, leste, oeste, e não só isso, é você conseguir representar de uma forma visual as coisas, uma informação de uma forma visual. Para quem conhece, aqui entra muito o mapa mental, que é uma técnica de anotação. Temos também a inteligência corporal sinestésica, né? Ou seja, a habilidade de se expressar, usar o corpo para se expressar. E na época que eu estava fazendo o trainer em PNL, isso já tem um bom tempo, mas eu lembro bem de uma colega, e teve algo assim que me surpreendeu. Isso que eu vou falar, eu nem conhecia ainda das inteligências múltiplas. Mas ela fez uma apresentação, mas a apresentação dela foi muito bonita, que ela fez uma coreografia. Ou seja, ela conseguiu usar o corpo dela para passar uma informação, que era aquela apresentação que ela estava fazendo. Aquilo foi um excelente exemplo de como usar a sinestesia, o corpo, para incorporar um aprendizado, uma informação. Temos também a inteligência interpessoal, que é isso de você com os outros, né? Ela é mais, vamos dizer assim, uma inteligência social. Aqui entra muito o quê? Você explicar para as outras pessoas, você dar aula, você estudar juntos, né? Em grupo, fazer algo mais colaborativo, tá? Tudo isso ajuda. A interpessoal é algo mais você com você mesmo. Aqui ele entra mais no que sentido dentro do aprendizado? E você começa a ter consciência do que funciona para você e não funciona. Você começa a ter consciência se você tem crenças limitantes ou não sobre um certo tipo de informação que você quer aprender. Ele é algo muito de uma observação de si mesmo. E a inteligência naturalista, que veio mais tarde, né? Porque o Gardner, quando ele apresentou a teoria dele, ele falava só de 7 inteligências. Alguns anos depois, ele veio com a inteligência naturalista, que é bem aquela capacidade da pessoa... pelo menos eu tenho um exemplo bem disso, né? De uma vez numa praia, aqui no litoral de São Paulo, e conversando com Caiçara, e era um dia lindo, né? Sol azul, céu azul, um solzão, não sei o quê. E ele comentando que o tempo ia mudar. E a gente olhava para o céu e falava, mas está tudo azul, não tem nuvem nenhuma. Não, amanhã vai mudar. Tá. E não é que no dia seguinte mudou o tempo? Ou seja, é uma percepção de algo assim que a gente chama dos padrões. E perceber certos padrões, no caso dele, padrões da natureza, talvez um cheiro, um vento, uma temperatura diferente, coisa assim, ele tinha essa percepção desse padrão que mostrava isso aqui vai mudar o tempo. Então, a inteligência naturalista é uma percepção de padrões. E por que eu gosto de usar muito as inteligências múltiplas? Para falar dessa parte de como lidar com a informação. Porque você dá opções. Aqui, se for pensar de linguística,
você vai ler, você vai falar em voz alta. A interpessoal, você vai dar aula. A musical, puxa, você queria pega algo que tem um ritmo, você queria, pega a informação que você quer lembrar, você põe naquele ritmo. Na visual, você cria mapas mentais. Tá? Na naturalista, você começa a ver, comparar informações para ver padrões. Então, você dá mais opções, a pessoa tem mais opções de como desenvolver técnicas de estudo, de aprendizado, que vai ser melhor para ela. Porque qual que é o padrão? A pessoa só pensa em duas inteligências, a leitura e pensar em lógica. Só que nós temos outras habilidades, outras capacidades que temos que utilizar. E quando se pensa assim, se dando, trabalhando informação por meios diferentes, você estimula mais áreas do seu cérebro. Consequentemente, você cria mais conexões neurais. Então, vamos lá. Então, a gente começou, né, com o estado, aí depois veio o objetivo, aí veio, né, como trabalhar a informação, aí vem a parte interna, a mentalidade. Aqui é neurosemântica. Aqui é neurosemântica. Aqui, como você pensa. Pensa no que sentido? O quanto você está aberto a aprender. O quanto você se permite aprender essa informação, esse conceito novo. Você tem crenças que te empoderam ou você tem crenças que te atrapalham? A sua forma de lidar com a informação é mais global ou mais específica? Por opções ou procedimentos, métodos, programas? Aliás, tem que ter os dois, né? Não é um ou outro, né? A informação, você tem que ter visão geral e para ver o específico, os detalhes. Porque o detalhe tem que se conectar com a visão geral, para dar contexto. Tá? Então, aqui dá para trabalhar muita coisa. Então, mas esses são os pontos principais. Quanto você está aberto, né? Você tem crenças que te empoderam, e qual os metaprogramas que vão facilitar o seu processo de aprendizado. E depois disso, como eu falei antes, você tem que usar a informação. Como eu falei antes, informação só na cabeça cria obesidade mental. Tem uma outra frase também. O saber e não fazer é não saber. Você tem as coisas só na cabeça, não adianta nada. Tá? Você tem que pôr ela para fora. Você tem que praticar. Por que tem que praticar? Porque existe uma situação muito perigosa. É perigosa no sentido de que pode te atrapalhar. No aprendizado é o seguinte. É a sensação que você sabe. É a sensação que você sabe, conhece algo. Quando é só essa experiência, gente, se ela é só, né, mental ou sinestésica, não é suficiente. Não comprova o que se você sabe. A única coisa que comprova se você sabe algo, se você aprendeu algo, é quando você testa. É quando você põe em prática. Como você pode fazer isso? Explique para uma outra pessoa. Ou explique para você mesmo, né? Fale em voz alta. Olhe para o espelho e vai se falando, se explicando as coisas. Porque você sai do mental. Aliás, quando você vai falando, o cérebro ele vai organizando as informações. Use situações para pôr em prática aquela situação. Gente, para todos nós aqui que somos coaches, metacoaches, trainers, tá? A gente fala muito de metaprograma. Tá? Fala muito de metaprograma. Tá? Tem a ideia do que é metaprograma. Você decora os nomes dos metaprogramas. Você sabe o que cada um deles faz. Agora, então você pode ter uma sensação que você sabe metaprograma. Mas não é suficiente. O que precisa? Como é que eu identifico o metaprograma nas pessoas? Aí é prática. Aí é percepção. Aí é observar. Fazer perguntas se for necessário. Tá? Aí é uma outra habilidade. Então, por isso que você tem que pôr em prática qualquer informação. Qualquer tipo de aprendizado. Para aí sim você saber se eu sei ou não. Aprendi ou não. Aqui, eu já estou entrando já no último passo desse círculo, né? Que é o quê? Que é o feedback.
Você tem um feedback em relação ao quê? Você tem um objetivo de aprendizado, foi o segundo ponto que eu coloquei. Você tem um objetivo. Você sabe que você quer entender, que você quer aprender. Depois que você fez todo o ciclo, você lidou com a informação, você estava num estado aberto, lidou com a informação, com a mentalidade correta, colocou em prática. Qual foi o resultado? Você alcançou o seu objetivo? Você conseguiu o que você queria? Você teve o entendimento que você estava esperando? Ou algo faltou? Tá? Então, aqui é um momento de reflexão, de ver o que deu certo e o que não deu certo. E o principal, como melhorar o processo. Aí, melhorar em que ponto? Ai, puxa, o meu estado não era o ideal, eu estava muito nervoso, muito ansioso, isso atrapalhou meu aprendizado. Tá bom, então tem que como desenvolver meu estado para ficar mais relaxado, né, mais concentrado. Ah, meu objetivo estava muito vago, então como eu tenho que trabalhar meu objetivo? Ah, puxa vida, eu só fiz leitura, eu não usei outras técnicas. Tá bom, que outras formas você pode lidar com a informação? Tá? Então, aqui você começa a ver onde você vai mudar, para depois você continuar o seu processo de aprendizado. Então, você vai... É algo sempre, né? Ele está sempre se autoalimentando. Muitas pessoas não chegam aqui no feedback. Muitas pessoas param antes. Aliás, muitos param antes do praticar. Tá? Mas elas não chegam no feedback. Você já faz algo, sei lá, fez uma prova, esperava tirar 8, tirou 5. Aí o que faz? Reclama do professor, fala que o professor é injusto, não sei o quê, não olha para aquilo que ele fez. Aqui você tem que olhar para aquilo que você está fazendo e ver como melhorar, como mudar. Então, recapitulando. Como aprender? Né? Qual é essa arte do aprendizado? A gente pode chamar a arte do aberto, como aprender a aprender. E aqui eu faço uma coisa que eu também faço no meu trabalho, principalmente quando também estou fazendo trabalho de coaching, eu começo a trazer elementos do modelo matriz. Então, nós temos o estado, tá? De concentração, de interesse, de curiosidade, tem um relaxamento. Objetivo, ou seja, o que eu quero, né? Objetivo de longo prazo, de médio prazo, de curto prazo, né? De como lidar com a informação, estimular a informação, aquilo que eu falei das inteligências múltiplas. A mentalidade, ou seja, o quanto você é aberto para o aprendizado, você colocar as informações em prática e verificar, é o feedback. O que deu certo, o que não deu certo. E o que não deu certo, como melhorar, como mudar. Então, fazendo essa comparação com o modelo matriz, então, o estado, lógico, o estado primário, né, o ground, tá? Aliás, que é o resultado da mentalidade de tudo isso, né, o seu estado. O objetivo se trabalha em intencionalidade, sem dúvida, né, para criar, tornar o objetivo a pessoa mais motivada para ir atrás do objetivo. Estimular é bem a matriz de poder, né, capacidade. Mentalidade que tem, lógico, eu acho que é a parte principal. Qual o significado você dá para o teu aprendizado? Qual a sua visão, seu self, né? Como você se vê como aprendiz? Como você se vê em relação às outras pessoas? Como eu falei antes das etapas do aprendizado, lembra disso? Que o nível, né, da incompetência consciente é um nível muito importante, porque é quando você começa a aprender e você começa a errar também. Aqui, qual a sua relação com as outras pessoas quando você erra? Você acha que os outros vão te achar, sei lá, um burro, um idiota? Então, essa relação de você com o mundo, né, o seu papel com as outras pessoas e também você no seu ambiente de trabalho, você talvez na sua família. Tá? Usar, né? Tempo, outros poder, e o feedback, poder e outros. Então, eu acabo usando esse processo de aprendizado, né, que eu acabei criando, como também um elemento, um modelo para eu estar ajudando os meus clientes, no caso de coaching. Eu faço um trabalho de coaching de aprendizado, também um coaching pessoal,
Tá? Então, muitas vezes, eu uso esse modelo para me ajudar no processo, trazendo, lógico, outros elementos que vêm da neurosemântica, como, no caso, o modelo matriz. Tá? Bem, gente, só um segundinho. Até aqui. Aliás, estou terminando. Perguntas, dúvidas. Nossa, passei de 1 hora, quase 1h10, desculpa. Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu achava que ia dar 45 minutos, mas passei do tempo. Mas vamos lá, alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Que, para eu encerrar, eu vou usar essa frase que eu gosto muito, do Alvin Toffler, que é um economista e um futurólogo. Vamos lá, tem Elizabeth. Como auxiliar pessoas que têm dificuldades em aprender línguas? Aprendizado de línguas. Pensa nesse modelo. Em qual ponto está a dificuldade? Está com falta de clareza do que quer? Porque aprender língua, velho. Que é inglês. Para que quer aprender inglês? Ah, quer aprender inglês para poder viajar, passear pelos Estados Unidos. Tá, legal. Se é só para passear e viajar, o quanto de inglês precisa? Talvez aprender 200 palavras, a pessoa se vira lá. Ah, são só 200 palavras? O curso que está fazendo está ajudando ou está atrapalhando, está sendo demais? Eu olharia esses vários pontos do processo. Primeiro, o objetivo. Aí depois eu ia olhar a parte da mentalidade para ver o que está pegando, se tem algum tipo de fechamento, algum tipo de algo, não gosta do inglês, qualquer coisa. Estou dando inglês como um exemplo. Tá? Eu olharia alguns desses pontos. Primeiro, eu olharia o objetivo e a intenção. Se sabe por que está aprendendo inglês a uma certa língua. Qual a utilidade que ela vai dar para aquela língua. E depois você tem uma abertura, mentalidade. Tá? Então, aí tem que ver, viu, Elizabeth, em que ponto está pegando. Às vezes a pessoa tem abertura, mas a forma de estudar não é eficiente. Tá? Para mim, gente, todo mundo consegue aprender. É da nossa natureza aprender. A gente nasceu com essa habilidade. A gente que vai colocando minhocas na cabeça para nos dificultar. Tá? Lógico, eu entendo, para um é mais fácil do que para outros. Mas mesmo para aqueles que têm uma dificuldade maior, é possível aprender, sim. Tá? Bem, gente, então, se ninguém tem mais uma pergunta, né, terminando com essa frase, né, do Alvin Toffler, que, aliás, é extremamente atual, isso é do século passado, tá? Os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não sabem aprender, desaprender e reaprender. Gente, essa é uma habilidade fundamental para que a gente possa ter sucesso nesse mundo de hoje. Poder aprender mais rápido, poder desaprender mais rápido, para poder chegar num outro nível de aprendizado. Tá? Gente, eu agradeço muito, muito obrigado por vocês estarem, né, compartilhando esse momento. Aqui estão meus dados, se quiserem saber um pouquinho mais do meu trabalho. Eu vou dar um presente para vocês. Vou dar um presente para vocês. Eu tenho um e-book, que são as 21 dicas para tornar o seu aprendizado, o seu estudo mais eficiente. Se permitir, eu posso compartilhar lá no grupo do WhatsApp, ou, se for possível, até posso compartilhar aqui. Eu creio que é possível, não sei, não, acho que não é possível. Mas eu posso depois compartilhar com vocês. São umas dicas bem interessantes, vem mais das neurociências sobre o nosso processo de aprendizado, tá? Que complementa tudo isso que eu falei aqui também. Tudo bem? Depois eu ponho lá no grupo se não tiver problema, tá? Gente, muito obrigado. Deixa eu só tirar aqui. Obrigado, Fúvios, né? Obrigado a Juliana também pela oportunidade. Espero que vocês tenham gostado. E tendo qualquer pergunta, gente, qualquer coisa me manda lá pelo WhatsApp, ou por e-mail, tá? É só depois escrever para mim. Teria o maior prazer estar ajudando vocês, tá bom?
Muito obrigado, gente. Deixa eu desligar aqui a gravação.